Bem-vindo, Brenda. Bom, a gente já está gravando, né? Vamos dar, então, início. Eu me chamo Sérgio, a maioria de vocês me conhece, e a gente vai fazer essa abordagem hoje sobre monitorização em terapia intensiva, em CTI. A gente começa, não é, partindo do princípio de uma aferição, muitas vezes, em que o catéter está bem posicionado, o transdutor está bem posicionado, vai nos dar uma aferição mais precisa do que quando, muitas vezes, o catéter está muito aprofundado, ou o transdutor está muito elevado, ou o transdutor está muito abaixo. Então, qual é a importância em se fazer mensuração em CTI? É se saber que precisamos dos passos fundamentais, que seriam calibrar, nivelar e zerar antes de começar qualquer tipo de procedimento de aferição e mensuração em terapia intensiva. A gente chama atenção também para alguns pontos de referência, em que temos aqui o nó external e o ângulo de Louis, que vai trazer para a gente a cartilagem da segunda costela. Temos aqui o eixo flebostático na linha axilar média, que vai nos permitir também certas referências para zerarmos os equipamentos, para podermos fazer uma boa aferição. A gente lembra que muitas vezes a gente se pergunta por que monitorar, não é? E o objetivo de se fazer uma vigilância em terapia intensiva é para evitar a desóxia tissular e a progressão da falência orgânica com uma ressuscitação agressiva precoce e fazendo-se dessa forma através das mensurações. Então, se a gente sabe o tamanho do problema, a gente consegue referenciar a melhor solução. Então, uma disfunção orgânica múltipla, ela leva a uma inadequada oferta de oxigênio, aumentando o consumo, né, a demanda metabólica celular e da microcirculação se estendem, se ampliam, e a gente precisa de mensurar isso. E a instabilidade hemodinâmica, ela pode ser definida à beira-leito através também de sinais físicos. A gente não precisa necessariamente de um monitor multiparâmetro ou de equipamentos que estejam relacionados a essa monitorização. Muitas vezes nós vamos ter sinais físicos importantes, como hipertensão, extremidades frias, cianose periférica, alteração do nível de consciência, alteração do débito urinário. Então, se a gente consegue monitorar se esse paciente está hipotenso, se é um paciente que está com extremidade fria ou cianótica, se o nível de consciência dele mudou nesse primeiro momento, se esse paciente protraiu a diurese, começou a urinar muito menos do que urinava antes, a gente vai conseguir, assim, também ter uma boa definição de como é que está a beira-leito. Então, a gente se depara com o monitor multiparâmetros, e o monitor multiparâmetros nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a frequência cardíaca, sobre a saturação, sobre a pressão, sobre a capnografia, sobre a pressão não invasiva, sobre temperatura e sobre respiração. Isso tudo a gente tem no monitor, mas a gente precisa saber interpretar. A gente lembra aqui que tem o posicionamento europeu e o posicionamento americano. Eu, particularmente, gosto mais do posicionamento europeu, no qual a gente tem o Brasil do lado esquerdo, com as cores mais claras em cima e mais escuras embaixo, e Flamengo do lado direito, com as cores mais claras, como o vermelho em cima, e o preto, não é, mais embaixo, sendo que no centro a gente tem o neutro, né, o tórax, como a gente fala. O padrão americano é diferente, mas a gente tem que prestar atenção para não fazer uma monitorização inadequada. A coleta de dados, é importante a gente ter o conhecimento de que nós vamos monitorizar nesse paciente, basicamente, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a frequência respiratória, a temperatura e a saturação. Isso tudo vai ser feito de uma maneira constante e de maneira que vai acompanhar o paciente. Mas a gente, muitas vezes, além dos monitores, dos parâmetros que a gente vai adquirir, a gente deve também prestar atenção nos sinais indiretos, como edemas, úlcera de pressão, como é que está a motricidade desse paciente, como é que ele está se comunicando, como é que está a oxigenação dele, o posicionamento das sondagens, a hidratação desse paciente, se ela está correndo bem, se está tudo sem resistência, eliminações fisiológicas e etc. Então, é muito importante a gente entender também o que é uma frequência cardíaca normal, que seria entre 60 e 100. Se a frequência está abaixo de 60, a gente chama de bradicardia.
acima de 100 de taquicardia. Muitas vezes o pulso ele é irregular ou arrítmico, então a gente costuma dizer que é um ritmo que não é o sinusal. O ritmo sinusal é aquele ritmo que ele parte do nó sinusal, tem onda P, acoplada ao QRS. Então, é importante a gente ter esse entendimento, né? Dando continuidade aqui, a gente lembra que a frequência cardíaca do lactente, normalmente, é de 120 a 160, e no adulto é na faixa de 60 a 100. Então, dependendo da faixa etária que a gente está trabalhando, a gente vai ter que entender que o normal para um adolescente, que é de 60 a 90, é diferente para uma criança de 3 anos, por exemplo, que é de 90 a 140. A monitorização não invasiva também pode ser feita à beira-leito, por exemplo, da frequência cardíaca, palpando a artéria radial, a carótida, a pediosa, a femoral. Existem locais onde o pulso pode ser verificado com tranquilidade. A saturação parcial de oxigênio, ela avalia a oxigenação do paciente. Então, ela reflete a quantia de hemoglobina que está ligada ao oxigênio. Portanto, a saturação parcial de oxigênio ela não é exatamente a pressão arterial de oxigênio. Existe uma curva em J mostrando que não existe uma fração direta, ou seja, quando a gente tem uma saturação em ar ambiente, onde a fração expirada é próxima de 21, nós vamos ter uma saturação entre 96% e 100%. Mas isso corresponde a uma PaO2 entre 90 a 100 milímetros de mercúrio. Então, não é diretamente proporcional esses 96 a 90 de PaO2. Então, não podemos nunca confundir um paciente com uma saturação boa, não necessariamente ele está com uma PaO2 adequada. O nível de saturação aceitável que a gente utiliza em terapia intensiva é acima de 92%. A pressão arterial, normalmente, ela é determinada pelo débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Ela possui uma onda de pulso que ela tem 2 impactos, né? E exerce essa força sobre as paredes dos vasos. Nós temos a classificação da pressão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós não vamos nos ater a ela, só trouxemos para ser ilustrativo. E, na verdade, o que nos interessa é o que é normal na pressão não invasiva, a PNI. Lembrando que é importante que a PNI ela seja bem posicionada, que o paciente esteja bem posicionado para que se tenha uma boa aferição, com um manguito proporcional ao tamanho do braço, ao tamanho da circunferência do braço e a dimensão daquele paciente. Então, o ótimo é em torno de 12/8, a pressão arterial. E é importante a gente ter esse entendimento que, muitas vezes, 12/8 para um paciente é o normal dele, mas às vezes é um paciente hipertenso, 12/8 poderia ser uma pressão, uma hipotensão relativa. Da mesma forma, às vezes a gente está buscando 12/8 para um paciente que naturalmente é hipotenso, às vezes no normal dele, no dia a dia, a pressão dele é 10/6, e aí você nunca vai ter uma pressão de 12/8. Então, é muito importante a gente conversar com o paciente, quando ele está lúcido e orientado, ou com a família, e perguntar se o paciente utilizava remédio para pressão alta, se o paciente já tinha um histórico de pressão tendendo a ser mais baixa. Então, é muito importante esse conceito. Finalmente, a gente chega no conceito de pressão arterial média, ou a PIA, como se fala. Eu prefiro falar PAM para a gente não confundir com a pressão intra-abdominal. Mas o que a gente entende por uma pressão arterial média? Na verdade, ela é o somatório da pressão sistólica mais 2 pressões diastólicas dividido por 3. O valor dela ideal é entre 70 e 100 milímetros. Então, se a gente encontrar o nosso paciente entre 70 e 100, a gente não tem que intervir. Mas uma PAM abaixo de 70 nos faz fazer ou prova de volume ou utilizar de noradrenalina ou outras medicações semelhantes. E uma PAM acima de 100, num pós-operatório, por exemplo, pode muitas vezes necessitar de se utilizar dos nitratos para que haja devida correção. Dando continuidade, as propriedades da cateterização intraarterial, da pressão arterial média, nos permite uma monitorização contínua e direta da pressão arterial
a gente consegue retirar o sangue do paciente. Quantas vezes a gente precisar para colher uma gasometria ou algum outro tipo de exame sem machucar o paciente, sem trazer dor ou desconforto para esse paciente. A posição de um local para remoção rápida de volume sanguíneo também nos possibilita fazer vários tipos de trabalho. E uma mensuração bem acurada e precisa, de forma contínua, faz toda a diferença quando você está trabalhando com um paciente em uso de drogas potentes, como, por exemplo, dopamina, nitroprusiato, adrenalina, ou simplesmente você está manuseando um choque cardiogênico, um choque hipovolêmico, um choque séptico ou um choque misto. Então, a importância da pressão arterial média é crucial. Os locais de interseção da PIA, da pressão intra-arterial, da PAM, como eu prefiro falar, ao lado da fossa ovalis, na região da virilha, você vai conseguir palpar a artéria femoral e você pode introduzir aqui a pressão arterial média. Particularmente, a gente vê pela literatura que a artéria radial, por ser mais externa, compressível e com menos risco de infecção, e pela facilidade do paciente se mobilizar sem perder, é a artéria de preferência. Podemos inserir o catéter também na artéria axilar, claro que aqui a gente vai precisar de um ultrassom, beira-leito para facilitar o procedimento, e uma pediosa quando tiver bom calibre. A artéria radial é, portanto, considerado o vaso de escolha para a pressão arterial média. E, devido às complicações, ela apresenta uma tendência a menores complicações. Ela tem um pequeno diâmetro, e isso, muitas vezes, traz para a gente algumas dificuldades em alguns pacientes pequenos, né, com muita dificuldade de punção, pode ocorrer, e aí a gente acaba caminhando para a femoral. Falando agora de temperatura, é importante a gente trazer para vocês, temperatura antigamente era medida com a coluna de mercúrio, depois veio digital, depois tivemos um sensor muito badalado durante o período Covid, mas o que interessa para a gente aqui é lembrar a temperatura aceitável em seres humanos, ela vai de 36 a 38. Então, partindo desse princípio, febre é somente quando o paciente tem uma temperatura acima de 38 graus. E febrícula, a gente não vai ficar abordando muito em CTI. Isso não é importante. E hipotensão, a gente vai perceber os pacientes abaixo de 36 graus. Então, a gente chama atenção para que não haja erros de interpretação na temperatura ideal. Então, normotermia é entre 36,6 a 37,2 graus. Hipotermia é abaixo de 36. E febre é acima de 38. Então, é importante a gente ter esse conceito em terapia intensiva. Essa febre moderada aqui não é levada em consideração, nem febre elevada. Eu trouxe exatamente para que a gente fixe o conceito. Hipotermia abaixo de 36, febre acima de 38. A aferição da temperatura pode ser axilar, retal e oral. O aumento da temperatura pode ser por um processo infeccioso ou não infeccioso. Pode estar relacionado ao centro regulador da temperatura, como nós vimos ali anteriormente, como pode ser também por uma liberação de citocinas na corrente sanguínea, causando a febre, ou o oposto, causando também a tendência a ter hipotermia, né, desse paciente. Chegando finalmente à abordagem da frequência respiratória, é importante a gente entender que a respiração, ela compreende o fenômeno tanto de perfusão quanto de difusão. Então, essa conexão da ventilação, ela no neonato, a frequência respiratória é entre 30 e 60, no adulto entre 12 e 20. Então, a gente precisa de entender que um adolescente, por exemplo, ele já tem um padrão respiratório mais acelerado e a criança é mais acelerado ainda. Então, geralmente a gente lida com o adulto, mas a gente precisa de ter esse conhecimento. A frequência respiratória ideal é quando a gente conta em 1 minuto ou 15 segundos e multiplica por 4. Mas a gente tem também os monitores de terapia intensiva que a gente acopla à caixa torácica do paciente, ou muitas vezes até ele próprio está acoplado ao sistema do circuito que está inserido no paciente, e a gente consegue essa avaliação da frequência respiratória. Eu trouxe aqui para chamar a atenção para a gente, né, que é importante a gente aferir qual a frequência respiratória, mas também a profundidade dessa respiração.
o ritmo dessa respiração. Ele respira de forma profunda ou superficial? E o ritmo dele é um ritmo cadenciado ou é um ritmo anárquico? A característica dessa respiração, ela tem um padrão que se repete ou ela está fora de um padrão totalmente anárquico? Então, é importante ir além de simplesmente calcular quantas batidas por minuto o nosso paciente está apresentando. Os fatores que influenciam o caráter respiratório são os exercícios. Muitas vezes o paciente acabou de vir do banho, muitas vezes o paciente acabou de ser trocado, muitas vezes esse paciente ele acabou de chegar do centro cirúrgico. Isso para ele é como se fosse um exercício. Uma dor aguda faz com que o paciente respire mais rápido. Ansiedade, os pacientes que são tabagistas, geralmente eles têm poliglobulia e por isso também acabam respirando mais rapidamente, retentores de CO2. A gente tem aqui também uso de alguns medicamentos, narcóticos, hipnóticos, lesão neurológica, e muitas vezes também o paciente que tem uma alteração na hemoglobina, seja uma poliglobulia ou uma anemia, vai se manifestar dessa forma. Na avaliação respiratória não invasiva, muitas vezes de forma indireta, o paciente no estado crítico, a gente não vai poder contar a frequência respiratória, está acoplado a uma prótese, está recebendo pseudoanalgesia, então muitas vezes a gente precisa monitorar através de uma gasometria arterial, ou muitas vezes a oxigenação de pulso, não é? E também a gente pode, através da capnografia, avaliar como é que está a troca do CO2. Então, a gente chama atenção aqui pela capnografia, que é um método não invasivo colocado na válvula expiratória do nosso respirador ou no circuito que está sendo acoplado, e a gente consegue ver a eliminação da pressão arterial do CO2. E, dessa forma, a capnografia é um registro da quantidade do CO2 que é expirado. O normal, a gente tem os valores, mas a gente pode, muitas vezes, também avaliar o paciente com suspeita de morte encefálica, ele vai ter uma troca na capnografia muito baixa, o CO2 vai ser muito alto. Então, é um procedimento que a gente não pode esquecer de fazer a calibração do aparelho de acordo com o sistema que ele está utilizando, o posicionamento do paciente, determinar alarmes, para que a gente possa ter uma boa curva de capnografia, a gente precisa de zerar o equipamento e fazer uma boa calibração. Caminhando para a pressão intracraniana, é muito importante a gente entender que é possível se fazer uma aferição da pressão intracraniana a nível dos ventrículos, isso é chamado de ventriculostomia, a gente pode fazer a nível intraparenquimatoso e também no espaço subdural. Então, dependendo de onde está ocorrendo a hipertensão intracraniana, vai se fazer a aferição. Pode trepanar só a nível subdural, pode trepanar até nível do parênquima cerebral, mas pode também ter que trepanar até o ventrículo lateral. Então, é importante se entender que tem 3 posicionamentos para a pressão intracraniana. E como é que é essa monitorização da pressão intracraniana? O aumento da pressão intracraniana altera o volume, diminui o sangue e o líquor, e com isso acaba ocorrendo um elemento tampão. Esse volume elevado, ele não tem para onde crescer, porque a caixa craniana, ela é presa pela calota craniana, ela não tem para onde sair. E isso acaba levando a uma hipertensão tão intensa que causa a morte do paciente, muitas vezes que sofreu um trauma crânioencefálico, que teve uma hemorragia subaracnoide, ou que teve um hematoma subdural. Dessa forma, a gente procura explicar aqui, não precisa se preocupar aqui, por exemplo, é a divisão normal do volume venoso, volume arterial, a massa encefálica e a quantidade de líquor. Vejam que não está extravasando nada nesse desenho no primeiro. No segundo desenho, a gente vê que existe uma massa cerebral, pode ser um hematoma, pode ser um tumor, que começa a fazer um extravasamento de líquor, do líquido cefalorraquidiano, do líquor, né, e também do volume venoso. Então, uma pequena massa gera um equilíbrio, uma compensação, e vejam que o encéfalo está do mesmo tamanho do que o normal. Agora, quando a gente tem uma massa que está crescendo, um AVC hemorrágico, uma hemorragia subaracnoide, um hematoma subdural, e esse hematoma comprime o encéfalo, ocorre uma descompensação, no qual, mesmo com a eliminação do líquor e com a eliminação do volume venoso,
ocorre um desequilíbrio, levando a uma pressão intracraniana tão elevada que esmaga o encéfalo e esse paciente acaba evoluindo com morte encefálica. A monitorização da PIC, o ideal é que ela fique abaixo de 10 milímetros de mercúrio, e a gente sabe que acima de 40 é uma PIC extremamente elevada, e existem as manobras que a gente pode utilizar para tentar reduzir essa PIC, como hiperventilação, manitol, medidas para tentar se controlar, muitas vezes, em alguns casos, pode-se utilizar de corticoide, muitas vezes tem que se fazer uma craniotomia descompressiva, e a PIC permite que a gente também faça pequenas retiradas de líquor, diminuindo assim a pressão intracraniana. Então, a gente chama atenção porque é um procedimento de terapia intensiva que devemos ter conhecimento. O procedimento traz, muitas vezes, uma melhora na pressão de perfusão cerebral. Essa pressão de perfusão cerebral é fundamental que fique próximo de 70, e ela se relaciona exatamente entre a pressão arterial média menos a pressão intracraniana, ou seja, para perfundir o cérebro, você precisa estar com uma boa pressão arterial, nem alta nem baixa, e uma pressão intracraniana nem alta nem baixa. Isso é muito importante, esse entendimento. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a monitorização da pressão intraabdominal. A síndrome compartimental abdominal, ela traz para nós a necessidade de se entender que, muitas vezes, esse paciente é um paciente que tem um tumor abdominal, ou um paciente que tem uma cirurgia abdominal com um aprisionamento esplâncnico, não é? Ou, muitas vezes, é um choque séptico com um abdômen extremamente inflamado, produzindo gases, e aí a gente precisa de procurar avaliar a pressão intraabdominal. A gente consegue fazer essa aferição com tranquilidade, a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente, mas a gente sabe que quando a pressão intraabdominal está acima de 15, a gente tem uma redução do débito cardíaco, um aumento da pressão respiratória, porque o trabalho muscular, o trabalho cardíaco, o trabalho para respirar desse paciente, o trabalho respiratório, aumenta muito. Como comprime também a artéria aferente, acaba havendo uma redução do débito urinário. Então, a gente perde o rim, a gente perde o coração e a gente tem dificuldade na troca gasosa. Muitas vezes, a gente tem aquele paciente com o abdômen distendido, um abdômen extremamente de difícil complacência pulmonar, reduzindo o débito cardíaco, reduzindo o débito urinário, e a gente precisa de monitorizar esse paciente. A gente pode utilizar de transdutor, a gente trouxe aqui uma figura antiga, de uma coluna salina, através de um catéter ao nível da sínfise pública, e a gente consegue, assim, monitorizar em centímetros como é que está essa pressão intraabdominal, e no circuito fechado aqui a gente consegue até mesmo reduzir através da eliminação de líquido por essa região. É uma técnica chamada de Cron, é uma técnica antiga, mas que funciona, e a gente pode transportar isso para a atualidade. Uma coisa que a gente dá uma passadinha rápida aqui para lembrar é que hoje a gente tem alguns serviços, a bioimpedância, que traz algumas medidas não invasivas que nos ajudam a raciocinar. Eu acho que o mais importante dentro desse aspecto, não é a gente conseguir verificar o débito cardíaco por bioimpedância torácica, mas não é uma medida, vamos dizer, muito precisa a nível de terapia intensiva. Então, eu trouxe mais para efeito de consideração, para se ver que nem sempre as grandes tecnologias vão trazer boa resposta. Vou mostrar mais uma para vocês, que eu fui uma pessoa que trabalhei muito com esse tipo de abordagem, e a gente primeiro vai falar do POCUS, que é o Point of Care Ultrasound, que é exatamente o ponto de interesse no ultrassom. A gente vê aqui uma ultrassonografia torácica mostrando as costelas, não é? E a sua sombra acústica, mostrando que está uma avaliação, um bom posicionamento para se avaliar o ultrassom pulmonar. A gente mostra aqui também as linhas B, né, formada pelo sinal da cauda de cometa, que a gente consegue acompanhar aqui na ultrassom beira-leito. Aqui o sinal que a gente muitas vezes tem relacionado ao pneumotórax, como se fosse um código de barra, aqui ele se repetindo também. Então, a gente chama a atenção que hoje o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, a equipe que trabalha beira-leito de CTI, tendo a disponibilidade de um ultrassom beira-leito, vai conseguir fazer uma punção guiada por ultrassom, vai conseguir fazer uma avaliação
do líquido acítico, do líquido pleural, e vejam que não é uma coisa tão complexa. Nós vamos, inclusive, trazer, junto com o Douglas e outras pessoas que quiserem participar, isso para o treinamento da nossa equipe. Aqui o derrame pleural sendo visto pelo modo M, é importante a gente destacar que o derrame foi visto aqui, depois mediu ele através de um recurso chamado modo M. O ecocardiograma geralmente é feito por cardiologistas, espero que continue sendo assim, e a gente faz a beira-leito sem tantas dificuldades, é possível se trazer bastante informações a respeito do tamanho da câmara, da contratilidade ventricular, da função valvar, porém, a pressão da artéria pulmonar, o débito cardíaco e o estado da veia cava inferior são passíveis de equívocos de aferição, porque tem a pressão positiva do respirador, o posicionamento do paciente. Então, é um exame que, beira-leito, ele é diferente de um exame feito numa clínica de ecocardiografia. Os outros métodos nós já falamos, que seria a oximetria de pulso, eletro, a pressão não invasiva. A medida da PVC, a gente vai falar um pouquinho, mas também ela, estatisticamente, ela não tem tanta expressão. E a medida de bulbo jugular também pode nos ajudar a trazer algumas informações sobre o metabolismo cerebral, possibilidade, inclusive, de termos cálculos relacionados à perfusão cerebral, mas também não é uma medida corriqueira. A gente chama a atenção para o Permiquet, né, os catéteres implantáveis de longa duração, que muitas vezes nós vamos encontrar em nossos pacientes, aqui só uma foto deles. As técnicas de transiluminação, que ajudam bastante a fazer a flebotomia, e isso é uma coisa que eu acho que é útil, não é? E a gente lembra aqui do meu passado, no qual a gente passava o catéter de Swan-Ganz em quase todos os pacientes que estavam grávidos. No histórico dele, o Dr. Werner Forsman, ele conseguiu provar que era possível cateterizar a artéria pulmonar, ganhou o prêmio Nobel, e depois o Dr. Swan e o William Ganz conseguiram fazer este catéter que eu vou mostrar para vocês. É um catéter de 110 centímetros que a gente introduzia no paciente, e através de técnica de termodiluição, vejam que esse é o catéter, né? Ele tem 3 extremidades, e a gente introduzia no paciente e fazia as aferições. A gente encunhava o catéter aqui, vejam aqui a foto dele, e a gente fazia as aferições. O problema é que, estatisticamente, foi comprovado que ele não trouxe o benefício de reduzir a mortalidade, de reduzir o tempo de internação e reduzir as complicações. Ou seja, ele ajudava os profissionais da área de saúde a terem bastante informações, mas essas informações não mudaram a mortalidade. Por isso que eu estou mostrando para vocês que nem sempre as grandes tecnologias trouxeram grandes avanços à terapia intensiva, mas novos estudos são necessários para ver em qual contexto o catéter de Swan-Ganz, a bioimpedância torácica vai nos servir. A PIP, a gente chama atenção, que é uma coisa que a gente utiliza muito, a PIP, e a PIP, ela muitas vezes precisa de ser corrigida quando a gente tem uma PIP acima de 10, a gente chama atenção para isso, e a gente tem uma dificuldade de, quanto menor a complacência, ou seja, o paciente tomando fentanil com um pulmão duro, ele vai ter uma menor transmissão da PIP. Então, nem sempre uma PIP de 10 no paciente que tem uma boa complacência vai recrutar alvéolo igual recrutaria no paciente com uma PIP de 10 que tem um pulmão duro, uma complacência difícil. Os problemas associados à PIP é que elas vão trazer para a gente potenciais danosos como redução do débito cardíaco, barotrauma, injúria pulmonar, alto PIP e pneumonia. Mas sabemos que é um método que, nos momentos que a gente obtém um bom controle ventilatório, a gente consegue salvar muitas vidas. É só para a gente chamar a atenção. O CPAP, o BIPAP são interessantes. A pressão venosa central, a gente antigamente fazia com coluna d'água, hoje se faz com transdutor, mas a PVC também caiu em desgraça. É um método que, devido à pressão positiva gerada pelo respirador, decúbito prolongado dos pacientes, um paciente com DPOC, um paciente com cardiopatia, ele vai ter uma PVC alterada, e muitas vezes você vai se empenhar em fazer essa aferição, mas ela não é tão fidedigna, exatamente porque ela oscila muito. Aqui a gente mostra uma estase jugular, é importante a gente entender esse conceito de congestão. Então, para que a gente vai botar uma PVC nesse paciente? Se eu olhando aqui, eu já estou vendo que ele está com a PVC elevada. Então, é importante a gente pensar sempre com bom senso, né? Mas a monitorização da PVC, ela pode ser obtida pela veia braquial, pela veia subclávia,
isto, ou pela veia jugular. É sempre importante encunhar a ponta desse catéter no átrio direito, nem muito para dentro, como a gente explicou no VD, mas sempre ficar a nível do átrio direito. Os valores normais, em milímetros de mercúrio, são 3 a 6, em centímetros de água, 6 a 12. Muito importante isso em nossa análise. Aqui, o médico ou o profissional da área de saúde está zerando a coluna que vai fazer a aferição da PVC, naquele ponto de flebo, no eixo de flebostomia que eu mostrei para vocês, que é importante a gente saber que ele fica aqui na linha axilar média. A gente vai zerar ele aqui com uma ampola e o paciente vai ficar na referência. A PVC baixa geralmente se associa a hipovolemia, PVC alta, congestão, tamponamento cardíaco, hipertensão pulmonar e doenças valvares. Claro que no paciente com hipovolemia, a gente vai fazer volume e nora. E no paciente com hipervolemia, a gente vai tratar da causa principal. A pressão venosa central, muitas vezes, ela vem trazendo para a gente informações também sobre a possibilidade de se colocar a hemodiálise. A gente hoje trabalha em locais que a insuficiência renal hoje é uma realidade para todos nós, e a hemodiálise é importante a gente entender que é um circuito, muitas vezes veno-venoso, que traz possibilidades de filtrar através de um capilar vamos dizer, as alterações urêmicas que podem estar apresentando, ou eletrolíticas. A gente lembra que o volume sistólico está relacionado ao débito cardíaco, ou seja, a gente tem que trabalhar com a bomba cardíaca, por isso que a gente está falando tanto sobre isso, e também sobre a frequência cardíaca. Então, para a gente ter uma boa ejeção, a gente precisa ter um bom débito e uma frequência cardíaca controlada. Oferta de oxigênio também. Saturação venosa mista é uma possibilidade que a gente pode ter de se coletar uma gasometria a nível central, e aí a gente vai ter uma saturação venosa mista. Essa saturação venosa, ela tem a sua particularidade de ser acima de 75 normal, e quando reduzida, a gente tem outros desmembramentos que não cabe aqui a gente falar. Vamos falar um pouquinho do lactato. Por que todo mundo gosta tanto de pedir lactato no CTI? Então, o lactato, no início, ele era uma enzima que iria trazer a informação de quem que iria evoluir para a morte e quem não iria, porque foi feito um estudo, em 2015, que mostrava que o lactato elevado, quanto mais elevado, maior a mortalidade, quanto mais reduzido, menor a mortalidade. Então, a ideia que se tinha é que quanto menor a gente conseguisse deixar esse lactato, menos os pacientes iam morrer. Quando jogado isso para um universo de milhares de pessoas, viu-se que é um dos marcadores que vão nos trazer informações, e a gente não pode ficar preso ao lactato. É uma das informações, assim como o PCR não significa necessariamente que o paciente está evoluindo com infecção melhor ou pior. Conclusões que a gente lembra é que taquicardia nunca é bom, hipotensão, ela sempre está relacionada a algum processo patológico, precisa de ser investigado, tem alguma ponta solta. PVC, ela é elevada nas doenças cardiopulmonares, e a gente precisa de, compreendendo isso, trabalhar com os pacientes com PVC elevada. O edema periférico é um problema cosmético, ou seja, muitas vezes o profissional da área de saúde vai encontrar o paciente com edema de face, edema de membro inferior, edema de membro superior, mas se ele estiver com os seus parâmetros hemodinâmicos, os seus parâmetros de monitorização bons, a avaliação de imagem, avaliação de leucograma, avaliação da própria série laboratorial bons, o edema é só um problema visual, e ele vai vir depois, porque o paciente que usa antibiótico, sedativo, está acamado, ele vai ter edema periférico. E a gente sempre deve lembrar que muitas doenças desenvolvem insuficiência cardíaca dentro do CTI, e o débito cardíaco, muitas vezes, num paciente que antes tinha um débito cardíaco bom, cai. Então, sempre lembrar que muitas doenças trazem uma injúria cardíaca e uma redução no débito cardíaco. Temos a análise de pulso arterial hoje, com pico lídico e o Vigileu, são equipamentos que fazem avaliações beira-leito para trazer informações tanto da onda de pulso quanto de débito, são importantes, mas ainda não se mostraram que sejam medidas redutoras de mortalidade. Vocês vão ver que ao final dessa apresentação, eu vou mostrar aqui um profissional da área de saúde dedicado,
vai fazer muito mais resultado do que essas tecnologias que nós estamos mostrando. Aqui a gente lembra do transdutor, a gente lembra aqui do circuito que vai para o equipamento e do circuito que vai para o paciente. A bolsa pressórica, para evitar que haja vazamento de pressão na linha arterial, e a gente lembra aqui os perfis hemodinâmicos, não é? O paciente com choque hipovolêmico tem a PVC baixa, o cardiogênico alta, o vasogênico baixa, alguns valores que a gente pode trabalhar em outras apresentações que não sejam essa. A gente fala do lactato de novo, mostrando que isso sim, você fazer uma terapia guiada por alvo, consegue reduzir o tempo de internação e a mortalidade. Então, você tem um paciente com lactato alto e você vai trabalhar para reduzir aquele lactato, você tem metas, tem objetivos, aí você vai conseguir reduzir a mortalidade. Não simplesmente baixar o lactato a qualquer custo. Então, o monitoramento só é útil se servir como guia para terapias efetivas, ou seja, eu preciso saber para onde eu quero ir para eu poder seguir o rumo correto, e não simplesmente seguir uma moda, né, vamos dizer assim. A literatura que a gente se baseou é essa, eu vou finalizar a gravação para que a gente possa abrir para perguntas. Eu agradeço a presença de todos vocês, somos muitos na sala, e muito obrigado pela paciência de vocês até agora.